Graça e paz para todos os irmãos, que a graça de Jesus seja sobre todos nós nessa noite. Nós queremos meditar nessa noite no livro do Josué, no capítulo de número 14. E o título da mensagem da reflexão de hoje é Conquistador de Monte. Nós vamos falar sobre um homem, Caleb, que foi um conquistador de monte. Nós vamos aprender com Caleb quais são as características que faz um conquistador de monte, um homem que vence desafios grandes. E nós queremos aprender com o Caleb nessa hora. Então podemos ler. Vou fazer a leitura aqui a partir do verso de número 6. Josué capítulo 14, verso de número 6. Título da mensagem: Conquistador de Monte. Está escrito assim, a partir do versículo de número 6 do capítulo 14 de Josué. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Vou ler de novo o verso 13 para concluir a leitura. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Conquistador de monte. Essa leitura que a gente fez, a gente está dando um salto de 45 anos aproximadamente na história. Quando nós falamos ontem sobre o relatório dos espias, quem estava conosco ontem na nossa congregação virtual pôde acompanhar a nossa reflexão, que estava baseada em Números capítulo 13, quando o Moisés enviou os 12 espias a olharem a terra e trazer o relatório da terra para eles poderem elaborar uma estratégia para entrarem na terra prometida. E nós vimos ontem que dos 12 espias, somente 2 espias apresentaram uma versão positiva, uma versão baseada na confiança. Os outros 10 espias apresentaram uma versão baseada no medo. E, infelizmente, toda a congregação, a maioria do povo, bem como a liderança, ficaram paralisadas e eles não prosseguiram rumo à terra prometida, e eles ficaram perambulando no deserto. E Deus havia feito uma promessa naquela época, que Deus ia conservar o Caleb e o Josué, porque eles manifestaram confiança, fé,
no que Deus havia dito, na promessa de Deus, confiaram no poder de Deus, e eles foram os dois únicos que falaram: não, vamos adiante, vamos subir, vamos conquistar aquela terra, porque o Senhor é conosco. Eles estão sem amparo, eles estão sem chão, eles estão apavorados. Nós vamos devorar aquele povo como alguém faminto devora um pedaço de pão, sem dar chance para eles. Mas o povo ameaçou apedrejá-los e preferiu a letargia do deserto, preferiu a covardia do deserto, preferiu paralisar a vida do que tentar lutar e conquistar e entrar na terra prometida. E esse período do deserto dura 40 anos. Foi um período muito difícil, um período onde nós tivemos as maiores manifestações de milagres de Deus sobre a vida de Israel. Talvez na Bíblia Sagrada a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar onde Deus tenha manifestado tanto o poder dele, onde Deus tenha feito tantos sinais. Maná caiu do céu, codornize caiu do céu, água brotou da rocha, de dia uma nuvem estava sobre o povo de Israel, à noite uma coluna de fogo, Deus descendo sobre a congregação, milagres e milagres, e provisões e provisões. Alguns salmos nos dão conta de que durante os 40 anos de caminhada no deserto, a roupa do povo de Israel não envelheceu, as suas sandálias não envelheceram, Deus preservando e cuidando dos mínimos detalhes. A Bíblia chega a afirmar que foi um momento onde houve as maiores manifestações de milagres da parte de Deus. Só que o apóstolo Paulo vai nos dizer que, conquanto Deus tenha feito muitos milagres naquele período do deserto, Deus não se agradou da maioria deles. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, e o apóstolo Paulo relata ali os 5 pecados de Israel no deserto, ele vai dizer isso: de conquanto tenha sido um lugar de explosão de sinais e de milagres, mas Deus não havia se agradado deles. Mostrando para nós que ambientes de milagres não significam a aprovação de Deus. Nem sempre milagre significa aprovação de Deus. Muitas vezes os milagres acontecem porque Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua promessa, mas não significa que os que estão recebendo esse milagre estão agradando a Deus, porque o texto diz que Deus não se agradou da maioria deles, e Deus foi consumindo todos eles no deserto durante esses 40 anos. Naquela geração que foi espiar a terra, há 45 anos atrás, desse texto aqui que a gente leu, só quem tinha 20 anos para baixo que sobreviveu. Os que tinham 20 anos para baixo sobreviveram, eles cresceram, e Josué e Calebe. O resto foram todos consumidos no deserto. Todos caíram mortos, todos pereceram no deserto, porque decidiram não confiar na promessa de Deus. E aí passa-se os 45 anos, os 40 anos no deserto, e agora, sob a liderança de Josué, o povo vai implementar a campanha de entrar na terra prometida. Moisés é morto e Deus chama o Josué para liderar o povo de Israel. Deus chega para Josué no capítulo 1 do seu livro e diz: Josué, dispõe-te, levanta-te, porque tu has de entrar com esse povo na terra prometida. Não te espante, não te assombres, não te mandei eu, não temas. E essas palavras encorajaram o Josué, e o Josué começou uma série de campanhas e foram tomando posse de todas as terras de Canaã, foram conquistando uma a uma. Jericó e tantas outras eles foram conquistando uma a uma. E aí chega esse momento aqui da divisão das terras, onde a terra de Canaã começou a ser dividida entre as tribos de Israel, entre as famílias de Israel. E aí o Calebe chega para conversar com Josué. E é essa conversa aqui que ela é extraordinária e fornece para nós elementos extraordinários, nos mostram quais são as características de um conquistador de monte. O Calebe é um conquistador de monte. Ele chega para o Josué e diz: Josué, dá-me este monte
de qual o Senhor falou a nós. Então o Caleb, ele é um conquistador de montes. E nós queremos aprender com a vida deste homem quais são as características de um conquistador de montes. Aquele indivíduo que carrega virtudes que o leva a lugares mais altos, que o leva a conquistas mais poderosas. E nós queremos então aprender aqui com o Caleb. Qual é a primeira conquista? Qual é a primeira característica de um conquistador de monte? Um conquistador de monte, ele guarda as promessas de Deus no coração. Capítulo 14 aqui de Josué, no versículo de número 6, olha o que o Caleb falou aqui. Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá. O Caleb era da tribo de Judá. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Olha o que o Caleb vai dizer para o Josué. Tu sabes, Josué, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. O Caleb, ele está resgatando uma palavra que Moisés havia dito há aproximadamente 45 anos atrás. E que palavra era essa? O Moisés havia dito naquela época que porque eles confiaram, eles acreditaram em Deus, diferente da maioria, diferente dos 10 espias, Moisés havia dito para eles, olha, Deus vai honrar vocês, porque vocês confiaram, porque vocês creram, porque vocês trouxeram uma versão baseada na confiança. O relatório de vocês é um relatório baseado na confiança. O Senhor vai honrar vocês. Passaram-se 45 anos e essa promessa que Deus havia feito a eles através de Moisés estava intacta, guardada no coração. O tempo não fez ele esquecer da promessa. O tempo não fez ele desacreditar da promessa. O tempo não fez ele desvanecer. Mas ele estava ainda com aquela promessa guardada no seu coração. A promessa de Deus não se perdeu na vida de Caleb. Ele sabia que menos dia, mais dia, a promessa ia se cumprir. Ele sabia o que Deus tinha dito a respeito dele. Ele sabia quem ele era em Deus, qual era o seu chamado e a sua vocação em Deus. E ele guardara todas as palavras que Deus havia dito acerca dele. 45 anos depois, você lembra das promessas que Deus fez a você? Você lembra de quantas e quais são e qual é o conteúdo das promessas que Deus fez a você? Nesse mundo tão corrido, em que as pessoas mal lembram a mensagem do dia anterior, em que as pessoas mal lembram o que comeu no dia anterior, tamanha a correria, também a quantidade de coisas, de conteúdos que nós somos invadidos todos os dias, somos vazados por todos os lados pelas mídias sociais, as diversas mídias sociais que nos vazam e nos enchem de conteúdo, de modo que a mente está sempre como aquele HD de um computador cheio, que não há mais espaço para nada. E nesse período há muito pouca gente que ainda aguarda o que Deus promete. Tem muita gente que nem lembra mais do que Deus falou, que nem lembra mais. Mas o Caleb nos ensina, em primeiro lugar aqui nesse texto, que um conquistador de monte, ele guarda a promessa de Deus no coração. Pode passar o tempo que for, pode vir o que vier, aconteça o que aconteceu, promessas de Deus são algo a serem guardadas. Não podemos esquecer, o tempo não pode diminuir a força, o impacto. O Caleb, depois de 45 anos, ele sente o mesmo impacto, o mesmo eco de como se fosse naquele dia, 45 anos atrás. Ele sente o mesmo eco daquela voz, daquela promessa, daquela palavra. E ele chega para o Josué e diz, Josué, você sabe o que Deus falou sobre mim e sobre você há 45 anos atrás. Então você quer ser um conquistador de monte? Aprenda em primeiro lugar a guardar as promessas de Deus no teu coração.
Não deixe que as promessas de Deus se percam. Não deixe que aquilo que Deus ministra, que Deus fala de forma peculiar ao seu coração, de forma individual ao seu coração. Tem momentos que parece que Deus tirou para falar direto com a gente. Tem mensagem que é Deus falando direto com a gente, ministrando situações, ministrando coisas, fazendo promessas. E muitas vezes a gente sai de uma ministração e esquece tudo que Deus falou, esquece todas as promessas. Ou a gente até aguarda aquilo por um tempo, mas conforme o tempo vai passando, a gente já começa a duvidar, será que Deus falou mesmo para mim? Será que era para mim mesmo aquilo? Será que eu não entendi errado? E o tempo vai consumindo a confiança naquela promessa. O Caleb nos ensina que quem quer ser um conquistador de montes deve, em primeiro lugar, guardar as promessas de Deus no coração. Guarda com cuidado aquilo que Deus fala a você. Guarda com carinho aquilo que Deus fala a você. Porque Ele vela pela sua palavra para fazer-a cumprir. Se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Guarde no seu coração tudo que Deus fala com você. Há uma segunda característica do conquistador de monte que a gente percebe aqui na vida do Caleb. A primeira é essa: um conquistador de monte guarda as promessas de Deus no coração. Mas um conquistador de monte, ele também anda em sinceridade para com Deus e para com o próximo. Veja o que ele diz aqui no verso de número 7. Nós estamos aqui fazendo uma exposição do capítulo 14 de Josué. No verso 7, Caleb diz assim: tinha eu 40 anos, quando o Moisés mandou ele ir junto com os outros 11 para espiar a terra. O Caleb tinha 40 anos. Nesse diálogo aqui com o Josué, ele está com 85 anos. Já é um senhor, já é um idoso. Ou seja, passaram-se 45 anos. Ele diz assim, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. O que ele está dizendo para Josué? Josué, tu sabes que eu sempre andei em sinceridade. Quando nós retornamos daquela viagem de 11 dias e ficamos 40 dias espiando a terra, quando retornamos para apresentar a nossa versão, para apresentar o nosso relatório, tu sabes que eu falei como sentia no coração. Eu não falei para fazer média. Caleb não era um homem da média. Caleb não era um homem politicamente correto. Caleb era um homem sincero. Ele diz, eu falei como sentia no meu coração. Eu falei a verdade do meu coração. Josué, quando eu disse que nós podíamos subir e entrar na terra, que nós íamos devorar aquele povo como alguém faminto devora um pedaço de pão, eu estava falando com toda a inteireza do meu coração, com toda a verdade, com toda a sinceridade do meu coração. Eu não estava falando para agradar Moisés, nem A, nem B, nem C. Mas tu sabes, Josué, que eu falei conforme sentia no meu coração. E Deus se agradou da atitude de Caleb. Porque Caleb não era um homem da média ponderada. Caleb era um homem que agia com sinceridade diante de Deus e diante dos homens. O que é, é. O que não é, não é. Caleb não apresentou relatório para agradar ninguém. Ele falou conforme ele acreditava no seu coração. Não foi palavra de expressão, não foi força de expressão, não foi nenhum mantra. Ele de fato acreditava no que ele falou. Tem muita gente hoje falando coisas, expressando coisas, declarando coisas que na verdade nem acredita naquilo que se declara. Quanta gente declarando coisas acerca de Deus, mas que de fato ou nem disseram o que se diz, ou nem crê no que se diz. Porque quando a adversidade chega, a luta chega, aonde estão as declarações de confiança que a gente faz? Do que se faz os nossos cânticos nos cultos? De que nós confiamos, de que Deus é poderoso, de que Deus é o nosso Senhor, de que nós entregamos tudo a Ele. Do que se faz os cânticos nas reuniões
de culto quando a adversidade chega, quando o dia mal chega. Então há muitas expressões vazias, há muitas expressões que são apenas expressões da média ponderada, mas não carrega de fato verdade, sinceridade no coração. O Caleb diz assim, tudo que eu falei naquele dia, há mais de 40 anos atrás, a forma que eu relatei, a confiança que eu manifestei, eu faria tudo de novo, porque eu falei conforme eu sentia no meu coração. Um conquistador de monte, ele carrega sinceridade no coração, integridade no coração, para com Deus e para com o próximo, diante de Deus e diante dos homens. Há uma terceira característica de um conquistador de monte. Um conquistador de monte, ele não apenas guarda as promessas de Deus no coração, ele não apenas anda em sinceridade diante de Deus e dos homens, mas um conquistador de monte, ele também persevera em Deus. Ele não esmorece. Veja aqui o verso de número 8. Olha o que o Caleb vai dizer para Josué. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, ou seja, aqueles 10 espias. Tu sabes, Josué, que aqueles 10 espias que subiram conosco desanimou o povo, desesperou o povo, desmobilizou o povo com um relatório pessimista deles. Eu, porém, Josué está dizendo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. O que Caleb está dizendo? Eu não me prostrei diante da maioria. Eu não cedi diante da opinião pública da maioria. Mas eu perseverei naquilo que eu cria. Um conquistador de monte, ele persevera em seguir ao Senhor. Gente, você sabe o que é você esperar 45 anos para Deus cumprir uma coisa na sua vida? Tem gente que está esperando só um mês e já não está aguentando. Tem gente que está esperando só um ano e já não está aguentando, já está pensando em desistir de tudo, chutar o pau da barraca, ir embora e já começa a questionar, cadê Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Onde está a palavra de Deus? Onde está a fidelidade de Deus? Tem gente que por muito menos já está deixando tudo. Você sabe o que é você esperar 45 anos? E mais do que isso, é um esperar esperançoso. É um esperar sem esmorecer. É um esperar sem desanimar. É um esperar perseverante, continuando crendo dia após dia, renovando a sua fé, renovando a sua confiança em Deus, perseverando em seguir o Senhor, seu Deus. Vocês já imaginaram como é que se transformou o ambiente no deserto? Depois que o povo desiste de entrar na terra prometida e eles caminham durante 40 anos no deserto. O Caleb viu muita gente morrer. Eu disse para vocês já, estou repetindo. Daquela geração, só os que tinham 20 anos para baixo é que sobreviveram. Toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, morreram. Quem tinha 20 anos para cima morreram, foram consumidos no deserto. O Caleb viu muita gente morrer. O Caleb viu muita gente murmurar. O Caleb viu muita gente desistir. O Caleb viu muita gente querendo retornar para o Egito. Muita gente com palavras tipo: nós vamos perecer todos aqui nesse deserto, a gente nunca mais sai dessa situação. A gente nunca mais muda a nossa situação. Você acha que o Caleb ouviu todas essas coisas? Cadê o Senhor? Cadê o Deus que falou que ia nos dar uma terra? Já se passaram mais de 40 anos. Onde estão as promessas do Senhor? Onde está a sua bondade, a sua fidelidade? Você acha que Caleb não ouviu todas essas coisas? Caleb não esperou 1 ano nem 2 anos não, gente. Caleb esperou 45 anos. Você sabe o que é isso? E sem esmorecer na fé. Sem esmorecer na fé. Um conquistador de monte, ele persevera em seguir o Senhor. Ele não esmorece na fé. Passa o que passar, venha o que vier. Continua confessando o nome do Senhor. Continuamos crendo no Senhor. Não há negociação quanto a isso.
Não podemos tergiversar em relação à fé. Continuamos crendo. Perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. Então, um conquistador de monte, ele persevera em Deus. Ele, em primeiro lugar, guarda as promessas de Deus no coração. Ele anda em sinceridade diante de Deus e dos homens. Ele persevera em seguir o Senhor. E há ainda uma outra característica aqui de um conquistador de monte. Está aqui no verso de número 9, que diz assim, olha o que diz o verso de número 9. Então, o Caleb está dizendo para Josué, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Sabe qual é a quarta característica de um conquistador de monte? É que ele não esquece o que Deus fala. Ele não esquece o que Deus fala. O que ele diz aqui para o Josué é o seguinte, você lembra, Josué, quando Moisés falou isso? Você lembra, Josué? Quando Moisés falou que certamente nós conquistaríamos e seria como herança para os nossos filhos? Você lembra o que o Senhor falou a você ontem? Você lembra o que o Senhor falou a você semana passada? Você lembra o que o Senhor falou a você semana passada? O Caleb não esquecia nada que o Senhor falava para ele. E ele confiava, porque ele tinha uma certeza, que Deus não pode mentir. Quando a gente lê aqui no Hebreus, no capítulo de número 6, falando aqui acerca de Abraão, falando sobre a imutabilidade das promessas de Deus, de como Deus cumpre a sua palavra, de como Deus cumpre as suas promessas. O capítulo 6 de Hebreus, eu vou ler para vocês aqui no verso 13, diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Você jura por alguém acima de você. Como Deus não tem ninguém acima dele, ele jurou por ele mesmo. Ele empenhou a palavra dele baseado nele mesmo, em quem ele é. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar, com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram por aquilo que lhes é superior, e o juramento serviu de garantia para eles ao fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. Para que mediante duas coisas imutáveis, vou repetir, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Nós não estamos lidando, gente, com um político. Nossa relação de fé não é com político. Político às vezes promete e não faz. Às vezes não, na maioria das vezes. A gente não está lidando aqui com um ser humano. A gente está lidando aqui com o Senhor. A gente está lidando aqui com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, que não pode mentir. Que jura por Ele mesmo, como Ele não tem ninguém acima dele para jurar. Porque os juramentos são sempre feitos em nome de alguém que está acima de você, que é empenhado à palavra. Como ele não tem ninguém acima dele, ele jura por ele mesmo. Tendo duas coisas imutáveis, que ele não pode mentir. Se Deus falou, ele vai fazer. Se foi ele que falou, se foi ele que prometeu, ele vai cumprir. Não importa o tempo que passe. Não importa se você olhe hoje e diga,
As circunstâncias hoje não permitem que aquilo que eu carregava como esperança no coração se concretize. Se fosse alguns anos atrás, se fosse algum tempo atrás, haviam circunstâncias que possibilitariam a realização daquela promessa, daquele sonho. Mas hoje, Deus não está preso ao tempo. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele cria as circunstâncias de uma coisa certa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não pode mentir. Então guarde o que Deus fala para você. O Caleb sabia disso, porque o Caleb diz para o Josué uma coisa que ele tinha ouvido do Senhor há 45 anos atrás. Ele ouviu há 45 anos atrás e guardou, falou: Deus falou isso, isso e isso. E se Ele falou, vai cumprir. Não importa o tempo que passe. E ele sabia o seguinte, que enquanto aquilo que Deus falou não se cumpre, nós somos imortais. Nós somos imortais sob o ponto de vista humano, que eu estou dizendo aqui, tá? É óbvio que sob o ponto de vista espiritual, nós já estamos em Cristo, assentado em Cristo nas regiões celestiais, e a eternidade já nos habita. Mas sob o ponto de vista humano, enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele falou, nós somos imortais. Veja o que diz o verso número 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Enquanto o Senhor não realizar as promessas que Ele tem para a nossa vida, Ele vai nos conservar em vida. Nós somos imortais enquanto Deus não realizar tudo o que Ele tem para realizar na nossa vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus não deixa a obra pela metade. Deus não é arquiteto e construtor de obras inacabadas. Ele conclui a sua obra. Ele honra a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Veja o que o Caleb falou. Caleb enfrentou 40 anos de deserto. Viu tantos cadáveres caírem naquele deserto. Viu tanta gente morrer naquele deserto. Mas ele disse: o Senhor me conservou em vida como me prometeu. 1000 pode se levantar contra você, mas vai cair ao teu lado. 10.000 à tua direita. Mas enquanto Deus não realizar as promessas que Ele tem para a sua vida, tu não serás atingido. Nós somos imortais enquanto Deus não realiza tudo que Ele tem para realizar na nossa vida. É assim que é. Para quem crê, é assim. Deus me conservou em vida como prometeu. Você pode dizer no teu coração isso comigo? Deus vai me conservar em vida enquanto não conceder aquilo que Ele me prometeu. Ele prometeu a conversão da tua família. Ele disse um dia para você de uma forma inequívoca que se você crer nele, Ele salvará toda a tua casa. Você não fechará os olhos sem ver essa promessa de Deus se realizando na sua vida. Ele nos conservará em vida até realizar todas as suas promessas na nossa vida. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. O Caleb já é um idoso, já é um senhor de 85 anos. Mas o deserto não venceu ele não, gente. As adversidades do deserto não venceram ele. As escassez do deserto não venceu ele. As palavras contrárias não venceu ele. O ambiente de morte que ele se deparava todo dia não venceu ele.
Ele disse: estou aqui com 85 anos, fazendo menção do que o Senhor falou a mim como prometeu. Você lembra do que o Senhor falou a você? Um conquistador de monte não esquece o que Deus fala. Passe o tempo que for. Passe o tempo que for. Um conquistador de montes não esquece o que Deus lhe fala, como promessa, como verdade. E para concluir, eu quero falar sobre essa quinta característica de um conquistador de monte. Vocês lembram quais foram as anteriores? Um conquistador de monte, ele guarda as promessas de Deus no coração, ele anda em sinceridade diante de Deus e dos homens, ele persevera em Deus, ele não esquece aquilo que Deus fala. E em último lugar, um conquistador de monte tem uma confiança que não se dilui, que não diminui conforme o tempo passa. Não altera em nada. Ele está com 85 anos, mas sua confiança ainda é de uma criança, é de um jovem. O tempo passou, mas a confiança de Caleb permaneceu intacta. O tempo passou, mas a fé de Caleb permaneceu a mesma. Ele envelheceu, mas a fé continuou vigorosa. Ele já não tinha aquele vigor todo, mas a confiança permanecia da mesma forma quando ele estava lá há 40 e poucos anos atrás. Veja o que ele diz no verso 12, Josué 14, verso 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estão os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Você sabe o que o Caleb está falando aqui, gente? O Monte Hebron não estava livrezinho para ele, não. Vocês pensam que o Josué entregou o monte para ele assim? Ele chegou e lá e... Tinha gente lá no monte. Ele disse: o Senhor será comigo para desapossar como prometeu. Ou seja, ele está com a mesma confiança de 40 e poucos anos atrás, quando o povo disse que não podia. Ele falou: a gente pode sim, vamos lá, vamos desbaratar aquele povo, vamos tirar aquele povo daquela terra, nós vamos devorá-lo como pão. Ele está com a mesma confiança. Gente, passaram-se 45 anos e a confiança está intacta, está inabalável. É a mesma confiança, é a mesma fé, é a mesma esperança. Porque Deus não mudou, então minha confiança não pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele não muda, minha esperança não muda. Se Ele não muda, minha fé não muda. Se Ele não muda, minha confiança não diminui. O tempo passa, mas a confiança permanece a mesma. Ele agora já é um idoso, mas a sua fé é a mesma de 40 anos atrás. Ele agora já é um ancião, mas a sua confiança é a mesma. Ele diz: eu creio da mesma forma que há 45 anos atrás. Me dá que eu vou desapossar aquele povo lá, Josué. O Senhor vai ser comigo. O cara está com 85 anos e está dizendo: eu vou subir aquele monte e vou desapossar todo aquele pessoal que está ali em cima lá. E o Senhor vai ser comigo. O tempo não diminuiu a confiança do Caleb. Permaneceu com a mesma qualidade. É uma fé, é uma confiança que não se dilui no tempo. Não se dilui no tempo, permanece intacta. Tem gente que, conforme o tempo de caminhada na fé vai acontecendo, a pessoa vai se desintegrando na fé. A pessoa começou com muita fé, com muita esperança, com muita confiança, mas o tempo foi passando, a pessoa foi se acostumando àquele ambiente de liturgia, de culto, e quando você vê, não tem mais aquela confiança que se tinha. Foi perdendo a confiança, foi perdendo a fé. O tempo foi diluindo a confiança em Deus. Que o Caleb nos ensina o seguinte: o tempo não pode diminuir a nossa confiança no Senhor, porque Ele não muda. Se Ele não muda, eu também não mudo em relação à minha confiança nele. Um conquistador de monte confia e não deixa que o tempo venha diluir e diminuir a sua esperança. E para finalizar aqui, um conquistador de monte, ele carrega disposição para novos desafios sempre.
Conquistador de monte, ele está sempre disposto a encarar novos desafios. Caleb está com 85 anos e está querendo subir o morro. Tem gente com 40 anos já quer se aposentar, está cansado. Estou cansado. Quero agora sombra e água fresca, eu estou muito cansado, não quero mais saber de desafios, não quero saber de mais nada novo, tá bom, até aqui já tá bom, até aqui já tá tudo maravilhoso, deixa eu me acomodar aqui nessa caminha gostosa. 45 anos, 40 anos já tem gente querendo parar. O Caleb tá com 85 anos querendo subir o morro. Tá pensando que o Caleb pediu uma planície para Josué? Ele falou, não, me dá esse morro ali, ó. Josué, me dá aquele morro lá. O que você quer, Caleb? Me dá um morro, me dá o Monte Hebron. Dá-me o meu monte, porque é lá que eu vou subir. Mas Caleb, tu tá com 85 anos, é lá que eu vou subir. Me sinto tão forte como há 40 anos atrás. Desafios novos. Gente que não retrocede diante de novos desafios que a vida lhe apresenta. Caleb diz, dá-me este monte, Josué. Caleb é um conquistador de monte. Diante da disposição do Caleb, não restou outra alternativa ao Josué. O que o Josué fez aqui no verso 13? Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Diante de um cara com uma disposição dessa, tu não tem muito o que fazer. Meu irmão, é teu. É teu. Hebron é teu. O monte é teu. Tu és um conquistador de monte. Caleb era um conquistador de monte. E queira Deus que a gente aprenda com Caleb também, para conquistar os montes que chegam diante de nós, os desafios que chegam diante de nós, para que a gente venha tomar posse de todas as promessas e heranças do Senhor sobre a nossa vida. Que Ele nos faça também conquistadores de monte. Amém, meus irmãos? Quero orar com você nessa hora. Senhor Jesus, quero orar com os meus irmãos nesse momento para pedir ao Senhor que aplique esta palavra ao nosso coração. Que nós possamos, assim como Caleb, a semelhança de Caleb, guardar as tuas promessas no nosso coração e não permitir que o tempo venha provocar desânimo, esmorecimento em nós, mas que a gente possa carregar com firmeza as tuas promessas no nosso coração. Que possamos andar em sinceridade diante de ti. Que possamos, Senhor Deus, perseverar no teu caminho. Perseverar no dia bom, perseverar no dia mau. Perseverar em todas as circunstâncias. Que possamos, ó Deus, nos lembrar de cada detalhe da tua fala, de quando tu fala conosco. Não nos permita viver disperso, mas faça com que a gente possa aprender a dar atenção à tua voz e guardar a tua palavra. Não permitir que o tempo nos faça esquecer daquilo que o Senhor nos falou. E nos faça, Senhor Deus, gente que carrega a disposição de enfrentar sempre novos desafios que chegam diante de nós. Renova o nosso ânimo, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova a nossa confiança em Ti, Senhor. Talvez alguns já estavam assumindo uma postura de descanso, de relaxamento, achando que já poderia estar pensando em se aposentar espiritualmente da fé e viver uma vida sem grandes desafios. Mas nessa noite o Senhor tem colocado diante de nós montes para nós escalarmos. E nós queremos fazer como Caleb. Dá-me este monte, Senhor. Dá-me este monte. Pai, no nome de Jesus, assim eu rogo, bênção do Senhor sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que Deus te abençoe. É sempre bom estarmos juntos. E se o Senhor assim permitir, amanhã a gente se encontra aqui de novo, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com a graça de Jesus. Tá bom, gente? Tenha uma boa noite de descanso, que o Senhor abençoe a vida, a casa, o coração de cada um. Fiquem com Jesus. Beijo no coração de todos vocês. Lembre-se, vocês são conquistadores de montes. Não se esqueçam disso.